Galera, mais um episódio épico aí pra nossa conta. E dessa vez, não tem nada pro que eu reclamar, sério. Ainda mais com a Mitsuri imitando num nível assim estratosférico. Bom, então já sabe, né? Bora analisar tudinho assim de pedacinho por pedacinho, inclusive as cenas que não colocaram no anime. É o quê? Pois é, né? Te peguei nessa aí. Bom, galera, aconteceu de novo aí. Se você quiser saber dos detalhes que só tem no mangá e até nos spin-offs de Kimetsu, é só continuar aqui comigo. Ei, Nerd, beleza? Eu sou o Brani e eu já até te adianto, beleza? Que se você ficou pé da vida comigo falando mal do episódio passado, dessa vez você pode ficar tranks, tá bom? Sério, foi mais um episódio de botar realmente um sorriso no rosto, assim, de qualquer um. E, pô, só tirar realmente na hora de acabar. E realmente só tirou esse sorriso quando acabou o episódio. Dessa vez o Muichiro, ele só tá descansando porque ele já trabalhou demais, né? E depois de militar tanto, ele merece ficar bem aí de boas, né? Por um tempinho. Enquanto o Rasta descansa, a outra chega aí já arregaçando com tudo, beleza? Sério, galera, a entrada da Mitsuri nesse episódio passado já tinha sido épica, mas ela conseguiu ser simplesmente perfeita. E uma coisa bacana também que já vale a pena de comentar é que no mangá tem momentos que são as falas do narrador. Então geralmente acaba não tendo no anime, né? Igual no vídeo passado que eu falei sobre aquela cena que eles cortaram, da explicação técnica do Muichiro. Só que nesse caso é uma coisa que não faz muita diferença mesmo, porque o anime ele já deixou tudo isso bem claro. Mas o mangá detalha ainda mais, sabe? Um pouquinho. Por exemplo, galera, a gente consegue ver que os ataques da Mitsuri são extremamente rápidos, muito rápidos. Mas na verdade, eles são os mais rápidos entre todos os Hashiras. E isso porque o Ozu é o Hashira mais rápido de todos. E no mangá eles falam que os ataques da Mitsuri são ainda mais rápidos que o dele, né? Por causa dessa espada. Então é muito irado você ver ela atacando, né? Como se fosse aquelas bailarinas das Olimpíadas, sabe? Isso é uma coisa que só ela realmente consegue fazer, né? Por causa desse controle com a espada que ela tem. Que é lindo, magnífico. Tanto que essa espada, galera, ela foi feita pra ela e ninguém mais pode usar porque a pessoa ia acabar se matando na hora de tentar atacar, né? Porque é uma maluquice aquilo lá. E outro motivo também pros ataques dela serem tão insanos assim é que a Mitsuri, na verdade, tem uma densidade muscular 8 vezes maior do que um ser humano normal, né? Ou seja, ela pode parecer ali normalzinha ali e tal, mas ela é tipo Homem-Aranha. Tem até essa imagem no mangá, né, que mostra como eles, na verdade, são realmente em termos de força muscular. E dá pra ver que, apesar da Mitsuri ser ágil assim, ela é mais forte do que o The Rock, né? Ou qualquer cara gigante que você consegue imaginar. Ou seja, imagina só o The Rock com uma espada desse pulando igual um gato aí pra cima de você. Bom, com certeza é uma das coisas acho que mais sinistras que você consegue imaginar. E mesmo a Mitsuri sendo super forte, super fofa e, pô, super incrível, basicamente, a gente viu que até ela já se sentiu muito mal por ser desse jeito. E é nesse momento que entra uma das coisas que eu achei mais maneiro de todas as histórias de Kimetsu. Que é a história da Mitsuri conseguir ser algo tão atual. Porque assim, é claro que todo mundo consegue se conectar com muitas histórias dos animes, é claro. Igual eu, por exemplo, sou o Naruto e meu pai é o Minato, né? A galera fala que eu sou o Boruto. Não sei porquê. Bom, enfim, a gente consegue se conectar com essas histórias, mesmo elas sendo, sabe, muito exageradas às vezes, e de seres mágicos também. E por isso que eu achei tão bacana, sabe, que a história dela era justamente sobre uma garota que sofreu uma pressão enorme por não ser o padrão, né, que os outros achavam que ela tinha que ser. Todo aquele lance dela ter que mudar o estilo completo dela e até passar fome para se encaixar nesse padrão, né? Enfim, nisso tudo. E como foi realmente uma libertação quando ela se livrou disso tudo e se encontrou aí como uma Hashira. Inclusive, galera, uma coisa que tem no mangá spin-off aí do Rengoku é que a Mitsuri, ela passou na seleção final pra virar uma caçadora só com 6 meses de treinamento. Eu fiz assim, mas eu quis dizer isso, né? E foi uma coisa que até o Rengoku, ele considerou incrível. Pois é, tu não sabia que tem esse mangá, né? Bom, dá uma procurada lá depois, que é muito bacana. Mas agora, voltando pra Mitsuri. Foi maneiro demais, galera. A gente vê que o Obanai quem deu aquelas meias, né? Que ela tanto gosta. E no anime também, eles também criaram uma cena pra isso que eu achei muito bonito. Porque no mangá é literalmente um quadrinho bem pequenininho ali. E mesmo assim, a galera do chip já ficaram louca com isso, sabe? Imagina agora, então, no anime. Aliás, lembrou aquele filme, né? Como Eu Era Antes de Você. Que tem aquela cena, sabe? Do cara dando a meia pra ela e tal. E, gente, deu pra ver que a Mitsuri é muito forte, né? Quando ela recebeu aquele ataque, a queima-roupa e ainda ficou intacta. Mas o que eu achei mais impressionante de tudo foi ela ter cortado todos os raios e salvado geral com isso. Isso me foi absurdo. Tudo bem que ela tava chorando no chão, mas não deixou de ser muito badass. É sério, eu não sei se eu tô sendo chato, mas é sério, eu poderia ficar facilmente aqui o vídeo inteiro só falando como a Mitsuri é uma personagem assim, irada, e como ele é muito, mas muito casca grossa. Mas a gente precisa falar um pouco do Genya também, né? Ele foi um outro aí que também mitou nesse episódio completamente absurdo, irado,
com aquela boquinha nervosa dele, né? E foi outra cena também que o anime não colocou tanto detalhe por causa da narração do mangá. No mangá, a gente vê que mesmo o Genin não ter muito talento físico, né? Ou conseguir usar os estilos de inspiração, ele tem um corpo único também. O Genin tem uma mordida mais forte do que qualquer outra pessoa e junto com a capacidade de digerir qualquer parada no estômago dele. Isso pra mim é bizarro. Ele consegue comer um demônio e se transformar por um tempinho, pra você ter noção. Aliás, é um tempão, né? Porque vamos falar a verdade, já faz uns 3 episódios aí que ele falou que o tempo dele tava acabando. E tá até parecendo o tempo de Namekusei isso aí, tá bizarro. E o mais louco também, galera, é que deu pra ver que o demônio da tristeza que o Genin comeu, ele comeu pela boca do cara, né? Pelo que pareceu. Enfim, já soltei lá ele, né? Porque ele realmente decidiu ir de boca no cara. Mas, obviamente, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Pelo contrário, aliás, é um mês do orgulho. Bom, foi por causa desse estômago de avestruz aí do Genin que ele tem um jeito de ficar super forte, mesmo sem respirações. E quem sabe um dia, de repente, virar um Hashira igual o irmão dele. E como eu acho que o mais importante sobre esse episódio, eu já falei, fica aqui o meu apelo pra vocês não perderem o próximo episódio por nada nesse mundo. Bom, na verdade, eu acho que nem precisava do meu apelo, né? Mas de qualquer forma, tudo indica, galera, que o próximo episódio, que vai ser o último da temporada, vai ser um episódio duplo igual o primeiro. E fora isso também, se você já leu o mangá, você sabe o quão irado é esse final do arco. Eu tenho certeza que todo mundo que leu também tá contando aí os dias pra ver esse episódio. Eu tô falando sério, você pode me cobrar, porque se o próximo episódio não for o melhor de Kimetsu até agora, você pode me xingar aqui no próximo vídeo, ou qualquer vídeo, tanto faz. Combinado? Então já comenta aqui embaixo se você tá hypado pro próximo episódio e se inscreve no canal. Claro, pô, acabei de fazer esse vídeo lindo pra vocês de Kimetsu no Yaiba, que é mais perfeito ainda. Se você gosta de Kimetsu, se inscreve. Se inscreveu? Top. Dá um like também, te vejo no próximo vídeo. Fui!